Rádio Fatos. A notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos. As principais notícias do dia em seu rádio. E a gente encerra esta edição do Rádio Fatos com mais um polêmico comentário do escritor Alamar Regis. Alamar. Eu tenho a impressão de que o Lula pensa que todos os brasileiros são idiotas, burros, bobos e desmiolados. Eu entendo que ele esteja acostumado a lidar com muita gente que tem a mente atrofiada, que tem preguiça de raciocinar e que o idolatra tanto que fica incapaz até de pensar, já que se acostumou a vê-lo como um santo, a ponto de acreditar cegamente em tudo que ele diz e em tudo que ele quer que os seus seguidores acreditem. Daí, ele passa a entender que todos os brasileiros são alienados. Essa última declaração que ele deu foi de um ridículo sem tamanho. E eu não consigo acreditar que ele vá continuar a insistir nessa estupidez de dizer que não existe safadeza nenhuma no Brasil, que tudo é invenção da imprensa, mais especificamente da Globo e da Veja. Vejam bem essa doideira dele. O desenrolar do escândalo da Petrobras, apurado pela Polícia Federal, sob a titularidade do magistrado Sérgio Moro no processo, com a prisão de todos esses envolvidos, é tudo culpa da imprensa para prejudicar o PT. Ele faz comparação com a divulgação do escândalo do Mensalão, quando disse na época que nada daquilo existiu, que foi tudo invenção da imprensa para prejudicar o PT. Um detalhe a considerar. O próprio Lula, em determinado momento, declarou perante as câmeras que estava decepcionado com os companheiros do PT que o traíram. Pediu desculpas ao país, reconhecendo explicitamente que o Mensalão existiu. Depois muda de conversa e passa a dizer que o Mensalão não existiu. Agora, mesmo diante de todas as evidências, mesmo diante das delações por parte dos principais envolvidos, mesmo diante da terrível queda das ações da Petrobras na Bolsa e do processo que está havendo lá nos Estados Unidos, ele vem dizer que tudo é invenção da imprensa. Observe bem os fatos, meus caros ouvintes. Quem foi que disse que os bilhões roubados da Petrobras foram destinados também ao PT, ao PMDB, ao PP e a vários políticos do esquema? Não foi o Paulo Roberto Costa e o Alberto Youssef? A imprensa, apenas como órgão transmissor de notícias, só levou a público as declarações desses homens e está mostrando que está sendo apurado pela Polícia Federal. Isto é inventar coisas? Agora, o noticiário está focado também na safadeza dos trens e metrôs de São Paulo. Será que o Geraldo Alckmin, o Zé Serra e outros também vão vir com a mesma conversa fiada em dizer que a Globo e a Veja estão inventando coisas, querendo acabar com o PSDB? Será que vamos ter que engolir que no PSDB só tem santo, do mesmo jeito que o Lula quer fazer crer que todo o PT é santificado? É só o que falta. Gente, Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef são pessoas ligadas ao esquema de governo que comanda o Brasil. Não são oposições a ele, não. Caso contrário, não teriam sido indicados para ocupar as posições que tiveram para lidar com tanto dinheiro. O próprio Pedro Baruschi, aquele da devolução dos 250 milhões, é gente ligada ao sistema do governo, braço direito do Renato Duque, homem de confiança do PT. Foi a imprensa que inventou também que o Baruschi havia se disponibilizado a devolver os 250 milhões? Ou ele mesmo declarou com a sua própria boca o que foi gravado na Polícia Federal? E o processo lá dos Estados Unidos? Foi a Globo e a Veja que foram lá exercer as suas influências para que um processo judicial fosse aberto para apurar algo que não existiu só para prejudicar o PT? Será que a Globo e a Veja têm tanta força assim, a ponto de manipular até a justiça americana, coisa que nem a imprensa de lá consegue? Lula, todo mundo sabe que você está acostumado com muita gente besta. Mas besta é apenas uma parte do povo brasileiro, e não todo o povo brasileiro.
Fica por aqui mais uma edição do Jornal Rádio Fatos. Um forte abraço a todos, o nosso muito obrigado pela audiência e aproveitem bem esse final de semana. Até mais. O nosso próximo encontro marcado com a informação acontece na segunda-feira, neste mesmo horário. Um ótimo final de semana a todos e até lá. Você ouviu Rádio Fatos, com as principais notícias do dia. O Rádio Fatos volta na segunda-feira, nesse mesmo horário. Obrigado pela sua audiência e até lá.